Paz do Senhor, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem resguardados em seus lares, né? Hoje é o primeiro vídeo que eu estou compartilhando com os irmãos, né? Não sei quantos mais o Senhor vai nos inspirar aí para estar passando aos irmãos, mas eu quero desde já agradecer os irmãos pela compreensão do quadro que nós estamos nos dias de hoje, que os irmãos continuem orando em nosso favor, em favor da nossa igreja, em favor do nosso país, para que Deus abençoe e dê sabedoria aos nossos governantes, aos médicos que estão aí, né? E encontrem a solução para essa situação que envolve o nosso país e o mundo nesse vírus aí, amém? Eu queria compartilhar uma passagem com os irmãos. Eu vou procurar ser o breve possível. A passagem se encontra lá em Êxodo, né, capítulo 7, mas eu quero somente ler poucos versículos. Depois, irmãos em casa aí, os irmãos podem pegar o capítulo completo. Eu vou pegar o finalzinho do capítulo 6 e uma parte do 7 para que os irmãos meditem aí. O versículo 28 ao 30 do versículo 6 e pegando um pouco do 7 começa assim. E na minha Bíblia tem como texto: Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Amém? Essa passagem nos fala de um momento que Moisés ainda sentia dificuldades de falar, né? Ele tinha um certo receio de voltar ao Egito, por tudo que havia acontecido no passado, enquanto ele era um dos governantes do Egito. E nesse momento, Deus estava preparando ele para que ele falasse ao Faraó que ele deveria deixar o seu povo sair. Então, mesmo Moisés tendo dificuldades para falar, Deus preparou Arão para que fosse com ele e ajudasse nesse desafio, né? Vemos aqui adiante, lá no versículo 10 adiante, que quando Arão lançou adiante de Faraó a sua vara, né? Antes o Faraó tinha chamado seus magos, seus encantamentos, seus encantadores, para que fizesse alguns sinais, né? E ali fizeram aparecer diante deles serpentes, e num primeiro momento, né, um poderia ter olhado para o outro e se ficado um pouco assustado, né? Embora eu já conhecesse bem como era o Egito, porque lá estiveram durante muito tempo, né? Arão e Moisés, seguindo a orientação de Deus, que lançassem a sua vara diante deles. A Bíblia mostra que a vara de Arão também se transformou numa serpente e engoliu as que os magos do Egito fizeram, né? Nós vemos que existem situações das nossas vidas que vêm nos deixar um pouco assustado, um pouco pasmo, né? Por causa da grandeza, da dificuldade, né? E olhando a nossa simplicidade, o nosso jeito de ser, de viver, muitas vezes a gente acha que nós não podemos fazer determinadas coisas, como Moisés também achou que não poderia, porque tinha dificuldade para falar. E aí o Senhor preparou a seu irmão para que estivesse com ele nessa empreitada, né? Quantos de nós não se sente incapaz de estar diante de uma situação e não saber o que fazer, o que falar, né? Mas o Senhor, ele é bondoso, e Ele sempre prepara algo para mim e para você, para que possamos passar por N situações, né? O Senhor vai preparar alguém ou algo para que você consiga
vencer a sua dificuldade, né? Nós olhamos muito para as situações que nós estamos vivendo, principalmente nos dias de hoje, né? Que está todo mundo com medo por causa desse vírus que aí está, né? Mas a palavra nos lembra, e aqui o próprio texto nos mostra, que nós não devemos temer coisa alguma, né? Porque o Senhor estava indo adiante de Moisés, era o Senhor que estava mandando, né? E o que nós precisamos lembrar nos dias de hoje é de que o Senhor continua comigo, continua com você, e que mesmo que as situações estejam difíceis, ou ainda que pareçam cada dia se tornar mais difíceis, né? Nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco, e a sua palavra nos lembra de que o Deus desse mundo é grande, mas muito maior é o Deus que está conosco. O nosso Senhor está conosco, né? Eu queria pedir para que você, nesse momento, ouvindo essa palavra, meditasse nela e lembrasse de quão grande é o teu Deus, né? O Senhor, teu Deus, é grande, né? E não há nada que possa parecer tão difícil, não há muralha tão grande que o Senhor não possa derrubar, não há serpente maior de que o Senhor não possa fazer uma que venha tragar a do adversário, né? As enfermidades são muitas, as lutas são grandes, mas nesse momento de aflição da qual nós estamos passando, né? E temos que ver que tantas pessoas que estão morrendo, tantas pessoas que estão se escondendo dentro de suas casas, né? Por conta do medo e do pavor que se aprofunda no meio do nosso país, que já toma conta de tantos outros países, né? Nós devemos, como igreja do Senhor, nos lembrar de que o nosso Deus é poderoso e Ele é soberano, né? De que todas as coisas estão debaixo da sua autoridade, estão debaixo do seu querer, né? Eu quero que você se lembre nesse momento comigo de que o teu Deus, o meu Deus, nos tirou de um lugar muito ruim e nos fez servos seus, vasos, instrumentos nas suas mãos, né? De que mesmo na sua pouca força, na minha pouca força, o Senhor quer fazer de você instrumento para que outros sejam alcançados. Moisés foi um instrumento de Deus para tirar o seu povo, Israel, do cativeiro do Egito depois de 430 anos, né? Mesmo o faraó fazendo os seus prodígios, as suas mágicas, né? As suas ilusões, nada disso foi capaz de fazer Moisés parar, de Arão parar, em seguir e realizando os planos de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Ainda hoje o Senhor tem planos para mim e para você, porque Ele já nos tirou do lago do pecado, do engano, da perdição. E o Senhor quer continuar o segmento do seu plano, usando a mim e a você, para tirar outros do cativeiro. Quantos estão presos, não só agora por conta desse medo do vírus, mas tantas outras cadeias que nós não podemos ver, assim como nós não podemos ver o vírus. Muitas vezes as pessoas estão presas em cadeias espirituais, e o Senhor quer te usar, mesmo em meio a esse pavor que toma conta da nossa nação, toma conta de tantos outros países. O Senhor quer fazer com você assim como Ele fez com Moisés, instrumento de bênção, instrumento de vitória, de cura, de libertação. O Senhor quer usar a você, mesmo na sua pouca força, na sua pouca sabedoria, no seu pouco entendimento. O Senhor vai te encher de sabedoria, de entendimento, de autoridade, de unção do céu, para que você alcance pessoas da sua família, pessoas do seu emprego, pessoas da sua escola, seus vizinhos, né? E eles serão alcançados pelo poder de Deus e serão libertos, serão curados pelo nome de Jesus, né? Não tema, igreja do Senhor, pelas coisas que estão acontecendo. Tudo que está acontecendo é com a permissão de Deus, mas o Senhor está no controle. O Senhor guarda a sua igreja, né? Bem lembrado agora, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Onipotente, a sua sombra descansará. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Então, irmãos, guarde esta palavra, medite nela e saiba que o Senhor está te guardando.
né? O Senhor está te livrando e vai te usar com poder e com autoridade do céu para alcançar os que estão cativos ainda. Amém? Eu queria fazer uma pequena oração com vocês. Depois os irmãos meditem nessa passagem, né? E não se esqueça que o nosso Deus ele é soberano, né? E tudo que existe, existe por causa do seu poder e da sua autoridade. Amém? Feche os seus olhos, se você quiser, coloca as mãos no teu coração e ore comigo. Senhor meu Deus, eterno Pai, neste momento eu quero te agradecer pela vida do teu servo, da tua serva que está assistindo este vídeo, Senhor. Eu não sei como está a situação dentro da sua casa, não sei o que se passa no seu coração e na sua mente, Senhor, nesses últimos dias, mas que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar graça, o Senhor venha dar a esperança, Senhor amado, a esperança que só Tu podes dar, Senhor, não como o mundo a dá, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, Tu venha abraçar o Teu povo ainda nesta noite, Senhor, venha abençoar, Senhor, dar uma noite de paz, uma semana de vitória, Senhor amado, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és soberano, Senhor, e Tu és maravilhoso, e tudo está debaixo da Tua autoridade e do Teu controle, Senhor. Senhor, guarda os Teus filhos, Senhor, usa eles, Senhor amado, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor, dando a eles palavras de sabedoria, assim como o Senhor usou Moisés nesse capítulo 7 de Êxodo, Senhor, usa os Teus filhos também, Senhor amado, usa eles como ferramenta de bênção, de cura, de salvação, de libertação, Senhor, porque certamente o Teu nome será glorificado, e é o que nós desejamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.